Boa noite. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Todos acharam? Hebreus, capítulo de número 13, dos versículos 1 ao 6, diz assim: Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome por esta noite, por este dia. Com um coração grato, Senhor, agradecemos pela Tua boa mão, pela Tua misericórdia que foi derramada, Senhor, estendida para nós e a todo o Teu povo. A todos que se chamam pelo Teu nome, Senhor, te agradecemos pela Tua provisão, pela Tua boa obra em nossas vidas. Por isso, neste momento, Senhor, tende misericórdia de nós. E que por meio da Tua palavra, o Senhor possa nos levar a um coração contrito e quebrantado. Que possamos, ó Deus, ser instruídos por Ti, mediante a Tua palavra, Senhor, para a forma como nós devemos proceder, para com os nossos irmãos e para com o Senhor mesmo. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, neste momento. Tira toda a dispersão do nosso meio. Dá-nos um coração atento, Senhor. Ouvidos atentos, uma mente cativa e sensível à Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir e aquecer o nosso coração. Porque é Tu, Senhor, que fala conosco. Por isso, neste momento, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, da Tua misericórdia sobre a minha vida. Pai, nada sou, nada tenho por mim mesmo para oferecer a ninguém. Porque tudo provém do Senhor. Por isso, Pai, que neste momento, ninguém atente para quem fala, mas atente para a Tua palavra, Senhor, que é verdadeira e genuína. Te peço, Senhor, do Teu auxílio, da Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, gritei agora, né? Qual é a marca do verdadeiro cristão? Você sabe qual é a sua identidade em Cristo Jesus? O que é que te caracteriza como um verdadeiro e genuíno cristão? São as roupas que nós vestimos? São as músicas que nós cantamos? É uma corrente que a gente usa no pescoço com uma cruz? É uma camisa estampada com um versículo? É um adesivo de carro? É isso que nos caracteriza como cristãos? Existem algumas marcas que são insubstituíveis de todo aquele que tem uma comunhão íntima e sincera com o Senhor. Daqueles que têm uma relação com Cristo. O verdadeiro discípulo, o discípulo de Cristo, ele deve ser conhecido por permanecer na doutrina dos apóstolos, por negar a si mesmo e pelo amor que ele expressa. Essas são as três que eu posso chamar como verdades, a base do qual rege e dirige as demais áreas da nossa vida como cristãos. A carta aos Hebreus, ela foi escrita aos crentes judeus que estavam sob severa perseguição e estavam sendo tentados ao voltar às práticas do judaísmo.
deixar a fé em Cristo e voltar às práticas do judaísmo. Através dessa carta, o autor encoraja os crentes a se firmarem na fé, uma vez que não devem retroceder, porque foi apresentado e eles conhecem a verdadeira e genuína fé. Então, o autor, escrevendo aos cristãos hebreus, aos judeus, os cristãos judeus, ele exorta, incentiva, ele estimula estes crentes, mesmo que sendo perseguidos, e uma perseguição severa, totalmente desconhecida de nós nos dias de hoje, e ele incentiva esses irmãos a permanecerem confiantes e firmes em sua fé. Esse é o encerramento da carta, esse capítulo que nós lemos, o capítulo 13, o início do capítulo 13, é o último capítulo desta carta. E alguns estudiosos, alguns comentaristas tendem a dizer que essa parte, por ser o último capítulo, por ser um adendo final, essas orientações que o autor aos Hebreus escreve para os cristãos são como orientações aleatórias. Porque se nós olhamos por uma leitura rápida e rotineira, nós podemos até entender que aqui são conselhos, são admoestações, são exortações, e de uma forma aleatória. Seja constante um amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois praticando sem saber acolheram anjos, como se fossem assuntos aleatórios, como se não tivesse nada que conectasse essas ordenanças para com o povo. Mas o autor permite que no final da sua carta, estas ordenanças, elas culminem naquilo que ele já vem ensinado desde o capítulo 1 desta carta. Ele fala sobre a sublimidade de Cristo, de quem Cristo é, e que todas as promessas, todos os atos, os rituais que eram exigidos por Deus ao seu povo no Antigo Testamento, se cumprem plenamente em Cristo. Então não há mais necessidade de voltarmos a fazer as coisas antigas, porque Cristo, aquele que é perfeito, o padrão, medida do Senhor para o seu povo, cumpriu aquilo que era necessário para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Então, não há necessidade de práticas antigas, porque Cristo, em sua obra, em sua vida, em todo o seu caráter, cumpriu a vontade do Pai. E por ter cumprido e feito e realizado a vontade do Pai, o sacrifício que Ele ofereceu o torna um sacrifício puro, imaculado e sem necessidade de fazer outros, porque Ele é perfeito. Então, chamando a atenção dos irmãos, dos cristãos, que nesta época viviam intensa perseguição, estavam tentados, estavam sendo forçados a abandonar sua fé, ele escreve essa carta para orientar. Cristo é sublime, a sua obra é perfeita. Ele cumpriu cabalmente a vontade do Pai. Cabe a nós agora olhar para Ele como sacrifício perfeito e imaculado e atentar para a sua voz e as suas ordenanças. Porque mesmo que Cristo tenha cumprido a vontade do Pai, Ele também acrescenta à nossa vida, Ele também nos acrescenta atitudes que devemos ter e devemos expressar como cristãos que nós somos. Então não é porque Cristo cumpriu que eu não vou cumprir. Pelo contrário, é ciente da obra de Cristo que eu vou cumprir. É somente quando estamos cientes daquilo que Cristo ofereceu, daquilo que Ele fez, é que nós somos motivados a fazer. E isso tira de nós todo o senso de que é por minha força, é pelo meu braço, é pela minha inteligência, é pela minha consciência, é pela minha eloquência. Nunca foi, nunca será. É somente pela obra de Cristo. E cientes dessa realidade, nós somos motivados a cumprir a sua boa vontade. Somente quando estamos cientes dessa realidade, é que nós podemos cumprir verdadeiramente a vontade do Senhor. Existe um texto que eu acho maravilhoso, eu acho muito interessante esse texto, que é um texto da história da igreja, que conta as ações da história da igreja. Então, não é um mito, não é uma falácia, é algo que aconteceu
verdadeiramente. É um documento datado do ano de 112 depois de Cristo. Então, ele compreende o período dos primeiros cristãos, né, da igreja primitiva. Ele é um documento curto, se chama Carta 96. Ele foi escrito por Plínio, um jovem que era governador romano de uma região chamada Bitínia de Ponto. Essa área que hoje compreende a região da Turquia. Nesta carta, Plínio ele está questionando o imperador, que na época era o imperador Trajano, o imperador romano, sobre como ele deveria lidar criminalmente com os cristãos. Os cristãos deveriam ser perseguidos, segundo a visão de Plínio, mas ele não sabia muito bem sobre essa nova seita. Então, ele escreve esta carta direcionada ao imperador Trajano para saber como ele deveria proceder com esses cristãos. A carta diz resumidamente assim: explicando o gravíssimo problema dos crentes, ele descreve da seguinte forma: eles se reúnem regularmente em certo dia, antes do nascer do sol, entoam alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo, como se um Deus se tratasse, e comprometem-se, mediante juramento, a não perpetuar alguns tipos de crime, a não cometer furto, nem de roubo com violência, nem adultério, a se comprometerem com a palavra dada e a não se negar a restituir um depósito quando forem chamados a pagar. Plínio também fala nesta carta sobre a ceia. Logo em seguida, ele diz que também manifestaram que, uma vez cumpridos esses ritos, tinham o costume de retirar-se e voltar-se a se reunir mais tarde para celebrar com comida comum e inocente. A vida dos cristãos primitivos, segundo essa carta de Plínio, é uma vida que, mesmo em meio à perseguição, ela é marcada por fidelidade, honestidade, comunhão e amor. Para mim, esse texto é fascinante. Por quê? Porque ele remete aos primeiros anos do cristianismo. Ele não é um texto escrito por um cristão. Pelo contrário, ele é escrito por alguém que queria nos matar. E veja o argumento que ele usa para tentar nos perseguir. Qual o argumento que ele usa para tentar perseguir, torturar e matar os cristãos? O que é que ele diz? Que os cristãos lidavam uns com os outros de uma forma amorosa, de comunhão, se comprometiam e juravam uns aos outros que não cometeriam furtos, não roubariam, não menteriam, não cometeriam adultérios e não cometeriam fraudes. Mas uma outra coisa que também me chama a atenção nesse texto é a forma como os cristãos lidavam uns com os outros. Quando nós prestamos atenção nesse tipo de relato histórico, e que de fato aconteceu, a gente percebe características que a igreja deixava evidente. Características que eram manifestas na vida e na comunhão do meio da igreja, do povo de Deus. Desde o começo da fé cristã, nós somos reconhecidos pelo modo como nós nos comprometemos uns com os outros. Do modo como nós lidamos verticalmente e horizontalmente com a nossa fé. Porque qual o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Perceba, amar ao próximo como a nós mesmos. No texto não diz ame a si mesmo e ame também o próximo, mas é amar o próximo como a si mesmo. A ideia principal desses dois mandamentos é que o meu relacionamento com Deus, eu amo e provo que amo ao meu Deus quando eu amo o meu irmão. Quando eu deixo o meu lugar, quando eu deixo o centro e me coloco no lugar do outro. Essas são características que nós vemos e encontramos na igreja primitiva, que também é presente na igreja que aqui o autor aos Hebreus escreve, e é uma marca que precisa estar presente na igreja dos dias de hoje. Por quê? A gente tende a pensar que é história. Isso aconteceu no passado. Isso é uma coisa inerente daquele povo, daquela região, daquele contexto, daquele tempo. Mas não é assim que nós devemos pensar.
Porque se nós temos a palavra de Deus como verdadeira, como regra de prática para a nossa vida, então ela por completo é nos dado para a nossa orientação, para o nosso bom proceder, para como nós podemos amar a Deus e nós podemos expressar esse amor também através com o próximo, com o nosso próximo. Hebreus 13 é um dos textos que fala sobre as formas como nós nos tratamos ou como nós devemos nos tratar, sobre aquilo que devemos uns aos outros, como homens e mulheres da nova aliança e do reino de Deus. É um texto, assim como na carta do jovem a Trajano, na carta do jovem Plínio ao imperador Trajano, descreve quem nós somos, como nós devemos ser percebidos aos olhos do mundo. E quem nós somos? A palavra de Deus nos diz que nós somos habitantes de um reino inabalável, membros de uma aliança superior, somos homens e mulheres que amam de forma sobrenatural. Devemos amar de forma sobrenatural. E esse texto, capítulo 13 de Hebreus, dos versículos 1 ao 6, tem marcadores interessantes que englobam a mensagem num tema voltado para o amor. Por mais que nós olhamos e achamos e interpretamos que sejam palavras aleatórias, conselhos aleatórios, exortações aleatórias, convite aleatório, ele é baseado no amor. Primeiro, seja constante o amor fraternal. Amor fraternal no grego é uma palavra só. Não negligencia a hospitalidade. Aqui há um jogo de palavras. Amor ao próximo e amor e hospitalidade, ela tem a mesma raiz, ela é formada da mesma palavra do amor no grego. Lembrai-vos dos encarcerados, digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja a vossa vida sem avareza. Aqui já é uma partícula negativa. Aqui é o contrário do que é o amor que se pede que seja manifestado no versículo 1. É o que é o contrário do amor, a avareza. Então, nestas palavras, nestes primeiros versículos do capítulo 13, nós temos essa orientação. E o que é que nós somos? O que nós devemos marcar? O que nós devemos expressar como cristãos genuínos, cidadãos do reino de Deus? Primeiro, o texto começa dizendo assim: seja constante o amor fraternal. A palavra amor aqui usada, ela não é o ágape, como nós conhecemos, mas é Filadélfia. É uma palavra só. E ela expressa justamente amor de irmão de sangue. Então, quando o autor pede para que o amor seja constante, o amor fraternal, ele está dizendo que o amor entre os irmãos de sangue, ele não tem em vista aqui o irmão que nasce do mesmo pai e da mesma mãe. Mas Cristo nos tornou irmãos de sangue por causa do sangue que ele verteu na cruz. Nós temos hoje uma filiação, nós não somos bastardos, nós temos um Pai que está no céu, e Cristo, a obra de Cristo nos trouxe para perto do Senhor. Então o amor que ele pede que seja constante aqui, que seja presente, marcado na vida do cristão, é o amor presente entre os irmãos. Porque por mais que nós, muitas vezes, olhamos de lado e achamos que temos um estranho sentado à nossa volta, a obra de Cristo nos fez um. A obra do Senhor Jesus Cristo nos tornou filhos de um único Pai, o Pai por excelência, e que habita no mais alto e sublime trono. Então, esta realidade, seja constante. Esse constante aqui, na palavra do grego no original, é a mesma palavra que é usada no capítulo 12, quando ele vai expressar o reino de Deus. Versículo 28 do capítulo 12 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Constante aqui é a mesma palavra no grego utilizada nesse capítulo 12, versículo 28. Inabalável. Então, o chamado para o cristão, a marca que o cristão deve mostrar e revelar é que o amor que você deve ter pelo seu irmão é um amor inabalável. É um amor
que não tem barreiras. É um amor que não tem circunstâncias, não há nada que impeça de eu viver este amor de uma forma plena. A realidade é que nos nossos dias, a nossa compreensão e a compreensão do mundo sobre o que é amor está muito manchada. Ela está muito distorcida. Para nós, o que é o amor cristão? É aquele amor onde o irmão pode acontecer que ele me ofenda, que ele pise no meu calo, que ele não seja aquilo que eu esperava que ele fosse, e Deus pede para que eu perdoe e está tudo bem. Ou se não, o amor cristão que eu devo ter é aquele tipo de amor em que eu retribuo aquela pessoa que me tratou de bom grado. A interpretação de amor que nós temos hoje, que nós temos vivido hoje, é justamente essa. Eu amo porque o meu irmão vai me ofender e eu vou perdoar. Ou senão eu vou amar tal pessoa porque ela me agrada, ela tem um carinho especial por mim, então eu vou retribuir o amor que eu tenho por ela. Só que o contexto aqui dessa exortação, deste chamado, dessa palavra que é nos dada, é que ela seja constante. E para que esse amor seja constante, ele precisa ser através de qualquer circunstância. Pode o irmão me ofender, eu vou perdoar, mas isso não vai criar uma barreira entre mim e meu irmão. O meu amor para com o meu irmão não é somente aquele que está próximo de mim, aquele que senta do meu lado. O amor genuíno de um cristão não é aquele com o qual eu tenho mais contato, aquele que vem na minha casa e come comigo. Não é aquele ao qual eu vou na casa dele e ceio com ele. O amor genuíno cristão é aquele que, apesar das circunstâncias, eu vou estar lá do lado dele. O sentimento de amor, ele tem se tornado um sentimento muito domesticável. Ele tem esse sentido para nós nos dias de hoje. Mas o Senhor nos chama a atenção para viver um amor constante. É um amor constante, é aquele amor que dura. Assim como o reino é inabalável, o amor que eu tenho para com o meu irmão também tem que ser inabalável. Assim que o amor do reino, porque o que caracteriza o reino de Deus é o amor. Assim como o amor de Deus foi derramado por nós, apesar das nossas ações, o nosso amor também deve ser manifesto dessa forma. Amados, não é fácil amar assim. Não é fácil amar assim. O amor genuíno, ele tem um preço. Ele tem um preço a ser pago. E se está fácil para a gente amar, ou nós estamos vivendo muito isolados, ou o amor na igreja está muito maduro. Se isso for um relacionamento fácil. Ele não é um relacionamento fácil. É difícil você amar quando você está sendo perseguido. É difícil você amar quando você tem um cargo de liderança na igreja e os seus liderados não lhe têm como líder. É difícil você amar quando você tem a oportunidade de estar ensinando, ministrando e alguém se levanta e vai embora. É difícil de você amar. É muito difícil você amar quando você escuta que fui embora porque fulano fala besteira demais. É difícil você amar quando você é acusado injustamente de algo que você não fez. Mas a ideia de ser constante é porque, independente de qualquer situação, o seu amor deve durar. Porque, em primeiro lugar, você ama a Deus. E se você ama ao Senhor, você vai amar como o Senhor pede que você ama. O Sermão do Monte é muito bonito. Ele é muito bonito. E nas declarações, nos ensinos que Jesus dá lá, o que é que ele diz acerca de sermos afrontados? Quando você for afrontado, quando baterem na sua cara, ofereça a outra face. Quando lhe tirarem uma capa, ofereça a sua túnica. Quando pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Isso é fácil? De jeito nenhum. Amar genuinamente custa caro.
Custa muito caro. Agora a pergunta é: estamos dispostos a amar desta forma? Será que estamos dispostos a dar a nossa vida pelo nosso irmão? Porque amar de boca é muito fácil. É muito fácil eu abrir a boca e dizer: eu amo a obra missionária. Amo a obra missionária, mas você não se levanta e vai. Eu amo os perdidos, mas é difícil você se levantar da sua cadeira, do seu lugar de conforto, pegar um ônibus e levar a palavra para os perdidos. É fácil você amar a humanidade. Difícil é você amar o irmão que está do seu lado. Amar de boca é muito fácil. É muito fácil. Mas o que é exigido de nós como cristãos? Amar acima de qualquer circunstância. E este amor, ele deve ser constante, ele deve ser presente, ele deve ser perene. É aquele amor que eu me deixo gastar em favor do meu irmão. Eu oro incessantemente, porque eu sei que ele está passando por luta. Eu me alegro com a alegria dele, nas conquistas dele, nas bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. Eu vou estar lá comemorando, mas também quando Deus estiver o orientando, disciplinando, o exortando, eu vou estar lá do lado dele, orientando como deve proceder. E isso custa caro, porque a gente se doa para quem está próximo. Mas a gente não tem capacidade de se dar para quem está longe, para quem não é do nosso convívio. Nós estamos tão distantes deste amor, que isso se expressa de uma forma discreta. Ela começa de forma discretamente no nosso meio. Sabe como é? Teve uma palavra que um presbítero pregou aqui, e ele deu testemunho de um irmão que era da nossa igreja, hoje está com o Senhor, e o que é que ele fazia? Todo culto, ele sentava em canto diferente. Por que ele sentava em canto diferente? Porque ele poderia conhecer aqueles que sentam perto, aqueles que sentam no meio e aqueles que sentam distantes. Isso é bonito. Mas sabe o que nós fazemos hoje em dia? A gente sempre fez, na verdade. Quando a gente vem para o culto e a gente chega primeiro, o que é a coisa que a gente faz? Coloca a Bíblia do lado para marcar o lugar de fulano que ainda nem chegou. A gente quer que sente do nosso lado o nosso próximo. Aquele que é da nossa casa, aquele que é nosso amigo, aquele que conversa comigo. A gente quer do nosso lado eles. Quando eu sento e coloco uma Bíblia aqui do lado, a pessoa nem chegou. Estou dizendo que eu não quero outra pessoa do meu lado senão aquela. E perceba que isso é sutil. Isso é sutil. E nós não atentamos para essa realidade. Somos o corpo, cantamos isso constantemente. Somos comprados, remidos, lavados pelo sangue de Cristo. Cristo nos fez nos tornou irmãos, tendo como Pai Celeste o nosso Pai. E nós fazemos isso. Mas isso é besteira, você é radical demais. Começa assim. Começa assim. Veja como precisamos atentar para essa realidade. Nós achamos que nós amamos. Achamos que nós amamos. Mas que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para amar genuinamente. Porque são nos pequenos detalhes que nós falhamos. Se falhamos no pequeno, imagine no macro. Imagine no grande. Essa é a realidade que nós precisamos atentar. O autor aos Hebreus, para deixar mais claro, meu Deus, continua na expressão do amor, ele diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois algum praticando-a sem o saber acolheram anjos. Hospitalidade, como eu disse, é um jogo de palavras. Filadélfia representa amor fraternal. Hospitalidade, filoxenia, ou seja, deriva da mesma palavra, amor. O que é hospitalidade? A hospitalidade era uma marca, era
é uma marca bastante presente na cultura judaica. Porque desde quando são povo, de que se tornaram povo, Deus o ensina a esse tipo de prática. E o que seria a hospitalidade? A hospitalidade é você receber alguém que vem de fora e acolher na sua casa. Por que essa prática é cobrada aqui, é exigida para que os irmãos façam? Porque lembre-se que os judeus, os cristãos judeus, eles estavam vivendo um contexto de perseguição. Muitos precisavam abandonar as suas casas, precisavam sair fugindo para tentar salvar a sua própria vida. Perseguidos pelo Império Romano, eles muitas vezes eram levados a deixar os seus bens, a sua casa, tudo aquilo que eles construíram, tudo aquilo que Deus abençoou, se refugiar, fugir, sair dali, para que não fosse morto. Então, diante a peregrinação desses refugiados, diante destes que sofriam perseguição, é orientado aqui que os cristãos recebam em casa. A ideia aqui de hospitalidade é que o amor fraternal nós devemos amar os que convivem conosco. O amor, a hospitalidade, a filoxenia, ela deve ser expressa no amor ao cristão distante. Nós somos orientados a amar os que estão perto e amar também os que estão longe. E a hospitalidade era justamente você abrir a sua casa, abrir as portas da sua casa, acolher esses que estavam sendo refugiados e, com isso, conceder alimento, dormida e provisão para que ele pudesse continuar a sua jornada. Fazendo isso, os crentes que recebiam esses irmãos refugiados, eles colocavam em risco a sua própria vida, a sua própria segurança. Porque se eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano e eles acolhiam estes em sua casa, então estes também seriam, naturalmente, pela lógica, seriam perseguidos. E o autor aos Hebreus nos convida a não ser negligentes nessa prática. Para nós, nos dias de hoje, isso é bastante estranho. Isso é bastante estranho. Para eles, é algo cultural. Eles eram tão conhecidos por essa hospitalidade que tem uma carta chamada Carta 46. Ela foi escrita por um homem, Juliano, chamado Juliano, conhecido na história como Juliano o Apóstata. Veja a marca deste homem. Era alguém que seguia a Cristo e hoje não segue mais. Veja como ele ficou marcado na história. Juliano o Apóstata. E existe uma carta, a Carta 46, onde ele descreve que os cristãos desse tempo, eles se esforçavam, eles se deixavam gastar nessa prática da hospitalidade, porque eles sabiam que, recebendo estes na sua casa, eles estariam servindo a Deus, como também eles poderiam estar evangelizando. Eles poderiam estar evangelizando. Para nós é uma coisa estranha, porque quem hoje em dia quer abrir a sua porta para receber alguém que você não conhece? Quem aqui tem coragem de abrir a porta para um refugiado? Alguém que está sendo perseguido. Quem aqui tem coragem de estender a mão para um deles? Existiam também naquela época os pregadores itinerantes. Eles saíam evangelizando por toda aquela região e eles precisavam de hospedaria. E esse chamado aqui do autor aos Hebreus é para que os cristãos acolham os demais cristãos, tanto os perseguidos como aqueles que se dispõem a fazer a obra. Isso é marcante porque nos lembra do testemunho de Paulo. Paulo, em suas viagens missionárias, ele era recebido, acolhido pelos irmãos que se encontravam na região onde ele ia. Um exemplo muito clássico é de Priscila e Áquila, 1 Coríntios. Essa é uma prática que precisa ser aplicada. Aí, para incentivar aos irmãos a fazer isso, o que é que o autor diz? Pratiquem, porque fazendo isso, sem saber, acolheram anjos. Ele dá como um incentivo para que o irmão abra a porta da sua casa para receber os demais. Porque no Antigo Testamento, quem fazia isso acolhia anjos. Ele cita o exemplo de
de Abraão, de Sara e de Ló, que receberam, acolheram, deram hospedagem, deram comida a estranhos e receberam a anjos, e eles não sabiam. Então, a exortação que aqui tem é essa: lembrai-vos, não negligenciais a hospitalidade, porque fazendo assim vocês recebem anjos. Aí você pode me dizer o seguinte: Poliana, mas você está falando do Antigo Testamento. Isso é passado, isso é história. Nós somos o povo agora da Nova Aliança. Isso não se aplica assim. Mas esse tipo de pensamento, ele não tem validade. Porque se isso fosse uma coisa histórica, uma coisa do passado, por que então que o autor incentiva os cristãos a praticarem tais obras? Se você precisa de um estímulo maior, abra em Mateus, capítulo de número 25. Versículo 40 diz assim: o rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Você quer ter um estímulo maior para você ter essa hospitalidade, praticar o amor na forma de hospitalidade? Você fazendo assim, você recebe a Cristo. Você recebe a Cristo. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós rejeitamos Jesus na porta da nossa casa? Quando Ele aparece pedindo comida, alimento. E a gente diz: hoje não, perdoe, passa outro dia. Ou a gente até entrega o nosso cuscuz e o nosso arroz. Quantas vezes nós rejeitamos a Cristo quando a gente para o carro no sinal e aquela pessoa vem, Jesus vem limpar o nosso para-brisa e a gente rejeita, a gente despreza. Quantas vezes nós oferecemos a Cristo nossos R$2, vem à nossa mesa enquanto estamos fartados, comendo de um banquete num restaurante, chega à nossa mesa e nós oferecemos R$2 para mandar ele para bem longe. Eu já muitas vezes fiz isso. Mas Deus nos chama a viver um amor sobrenatural. Porque amar como o mundo ama é muito fácil. É muito fácil eu estender a mão para aquele que está próximo de mim, para o meu parente, para o meu amigo, para aquele colega da escola que eu encontrei na rua e vi que ele está numa situação triste. É muito fácil eu amar aquele que eu tenho consideração. Mas é difícil eu amar aquele que não tem parte comigo. A gente lança fora, a gente despreza como se fosse nada. E muitas vezes aquela pessoa que chega à nossa porta pedindo um quilo de alimento e a gente entrega o alimento, ou senão a gente despreza. Não, hoje não, passa outro dia. Muitas vezes ele não quer apenas o seu cuscuz e o seu arroz. Ele quer a sua participação, o seu envolvimento. Ele precisa muitas vezes da sua entrega, de você falar do amor de Cristo que liberta, de que Ele é o verdadeiro pão que alimenta e sacia a nossa alma. Porque ele pode estar passando fome hoje, mas se ele morrer, a alma dele vai para o inferno. E eu tive a oportunidade de falar do amor de Cristo, mas eu não fiz. Porque eu desprezei. Deixei para lá. Tratei como se fosse um Zé Ninguém. Quando a palavra de Deus nos instrui, nos chama a essa realidade e nos convida a viver um amor sobrenatural. Não é o amor centrado em mim, não é o amor centrado nas minhas ideias, na minha ideologia, na forma como eu acho que é correto, mas é o amor que o Senhor nos ensina a amar. Muitas vezes eu acho que a gente não compreende de fato a ideia de que Cristo morreu por nós.
A gente entende só uma parte, que a morte de Cristo trouxe para nós segurança, salvação, perdão dos nossos pecados. Mas nós nos esquecemos que a obra de Cristo não foi somente a cruz, foi uma vida entregue em favor dos mais necessitados. E eu e você somos os necessitados. Porque não possamos não precisar do pão, do alimento físico de R$2, mas necessitamos do verdadeiro alimento. Alimenta a nossa alma, da verdadeira água que sacia a nossa sede. E Cristo fez. Cristo fez. Às vezes eu acho que a gente não entende essa realidade. Cristo morreu por mim. Amém, glória a Deus. Cristo morreu por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Ele se deu por mim e por você. E nós não podemos nos dar pelo próximo. Porque nós temos medo de talvez estarmos ajudando o salafrário. Porque se eu não vou dar R$2 àquele, não, porque ele vai se drogar. Não vou dar R$2 a pastor, não vou dar não, porque ele vai beber. Nós estamos tão centrados no nosso próprio egoísmo, nas nossas próprias necessidades, que nos colocamos como juízes do outro. Achando que temos essa capacidade de julgar o que o outro sente. Porque muitas vezes ele pode até beber, mas bebe por causa da situação que se encontra. Não estou justificando aqui o uso do álcool nem nada, não. Mas a gente não sabe o que o outro passa. Precisamos de ter empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Lembre-se, Cristo, glorioso, majestoso, Criador dos céus e da terra, que com a sua própria palavra criou todas as coisas, desceu do céu, deixou a sua glória, se encarnou, viveu como um de nós, por amor a Deus e por amor a nós. E eu não posso me envolver, porque eu sou bonitinho demais, eu sou cheirosinho demais, a minha casa é bonita demais. Se a sua casa não for uma extensão do reino de Deus nessa terra, a sua casa é reino de quem? Da sua própria ganância. Se a sua casa, se você não abrir a porta da sua casa para ser extensão do reino de Deus, ela é o seu maior desejo. Você está centrado nela. Perceba que isso é tão real no nosso meio, que muitas vezes nós não recebemos uma visita pastoral se o pastor não avisar 3 dias antes para a gente fazer a nossa faxina. A gente não quer receber uma grupo na nossa casa porque a parede está suja. A Olivia pintou todinha de batom. Vou receber ninguém. Não, está muito sujo. O povo vai chegar aqui e vai dizer que a gente é desmantelado. Eu não sou receptiva, eu não abro as portas da minha casa para receber a visita do irmão, o irmão que vem conversar comigo. Porque, não, fui na casa do irmão, a casa do irmão é tão bonita. É tão equipada, é tão bem estruturada que eu vou receber na minha casa de jeito nenhum. Se nós não abrimos a nossa casa para recebermos bênção de Deus, porque toda vez que a gente deixa de receber uma grupo, uma visita, a gente deixa de receber palavra, a gente deixa de receber oração, a gente deixa de entoar, de viver em comunhão. Então, se eu não faço isso com o meu próximo, com a realidade da minha igreja, eu vou estar disposta a abrir a porta para o estranho? De forma nenhuma. De forma alguma. Então, lembre-se, se a sua casa não for uma extensão do reino de Deus, ela serve para quê? Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fossem maltratados. Aqui ele está falando dos irmãos cristãos que foram presos por causa da sua fé. Paulo, lá em Colossenses, vai dizer assim: lembrem-se das minhas algemas. Aqui é um chamado, versículo 2 é um chamado para recebermos na nossa casa. Versículo 3 é um chamado para sairmos da nossa casa e nos lembrar daqueles que estão presos por amor à palavra, por não negarem a palavra de Deus.
Ser preso naquela época, meu irmão, é uma desgraça como ainda é hoje. Mas um pouco diferente, eles não recebiam comida, bebida, nem remédio quando necessitaram. O que era oferecido na prisão para eles era apenas um pedaço de pão e um pouco de água. E isso, quando as autoridades deixavam, permitisse que fossem entregues, como forma de punição, eles retiravam essa oferta diária para eles. Então, era necessário que fosse levado para eles alimento, bebida, remédio, caso precisasse, medicamento, caso precisasse. E aqui aí é a ideia de você se colocar no lugar do outro como se você estivesse lá. A empatia que você tem que sentir com estes que foram presos por causa da sua fé é como se você mesmo tivesse sido. Por quê? Porque era necessário que houvesse essa ajuda dos irmãos para o que foi preso. Mas há também a realidade de que se eu chegasse para lá, vamos dizer que o irmão Elton foi preso e eu fui convocada a levar comida e bebida para ele, para levar o alimento para ele. Quando eu chegasse lá, o que aconteceria? Eu seria questionada. Quem é você? Você conhece ele de onde? Está fazendo o que aqui? Por que você veio aqui? Se ele foi preso por causa da fé que ele professava, consequentemente, eu indo lá, eu também seria presa. Então, a ideia aqui, a igreja precisava se reunir para saber quem seria o próximo preso da vez. Entende essa ideia de empatia, de amar ao próximo a tal ponto que você tem que se dar, se deixar ser preso se for necessário em amor ao próximo, em se doar ao próximo? Você compreende esse nível de empatia? Quem aqui levantaria a mão? Eu fui presa. Talvez ninguém. Eu fui presa. E aqui haveria uma assembleia, o povo se reunia para dizer quem vai levantar a mão. Quem se levanta e se dispõe a ir lá deixar água e comida? Amar custa caro. Amar custa muito caro. Sabe o que amar custa? O meu eu. O meu ego. A minha vida centrada em mim mesmo. Nas minhas necessidades. No meu amor próprio. Amor custa isso. Talvez hoje essa não seja a palavra que você queria ouvir. Mas esta é a palavra que você precisa ouvir. Porque amar de boca é fácil. É muito fácil. Difícil é você amar expressando. Difícil é você amar agindo. Para concluir, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Aqui é a ideia de você amar o seu cônjuge. Eu tenho que expressar o meu amor para com os meus irmãos. Eu tenho que expressar o meu amor para os que são de fora, os que estão de longe. Eu tenho que expressar o meu amor para os que estão encarcerados, os que sofrem maus tratos. E eu tenho que amar o meu cônjuge. Que coisa aleatória. Parece coisas totalmente distintas. Mas para uma cultura onde o casamento é supérfluo, é vão, hoje eu caso, amanhã eu descaso com a mesma facilidade com que eu casei, no meio de uma cultura onde tentam perverter a ordenança e o mandamento do Senhor como uma lei instituída por Ele mesmo para que os homens sigam, é necessário que eu ame o meu cônjuge. Lembre que você está casado com um pecador. Você não está casado com um príncipe. Isso é conta da carochinha. Você não está casada com a princesa ou sua mãe, você está casada com a pecadora. E você precisa amá-la. E essa ideia de que eu preciso amar o meu cônjuge e que ele é digno de honra, que eu preciso mostrar a honra que o matrimônio expressa, isso não é somente para os casados, isso também é para os solteiros. Porque eu honro o matrimônio, eu amo o meu cônjuge quando eu sou fiel a ele. Eu expresso o meu amor pelo meu cônjuge quando eu sirvo a ele, como eu sou chamada a servir. Eu amo o meu marido
Porque Deus pede que eu ame apesar das circunstâncias, porque eu também não sou boa. Eu não sou melhor do que Ele. Então, por que eu vou esperar perfeição? Porque eu vou esperar que Ele seja aquilo que muitas vezes eu não sou. Então, eu preciso amá-lo de uma forma sobrenatural. Eu também preciso amá-lo. Então, no casamento entre homem e mulher casado, ele deve ser digno de honra. Também entre os solteiros, ele deve ser digno de honra. Por quê? A cultura em que nós estamos inseridos, cada dia mais, tenta nos convencer que toda forma de amor é válida. Toda forma de amor é válida, só que não. A forma que é válida de amor é a forma que Deus instituiu. Então, sexo antes do casamento é perversão. O solteiro deixa de honrar o matrimônio quando ele faz tais atos. Quando ele se torna impuro, ele está já desonrando o seu casamento. Por quê? Porque o casamento, o homem tem que dar a sua vida pela sua esposa. E a mulher tem que dar a vida pelo seu marido. Quando eu faço sexo antes do casamento, é um amor vão, é um amor inútil, porque eu não estou dando a minha vida por ele. Eu estou tornando vão o mandamento do Senhor para a minha vida. Então, os solteiros devem manter digno de honra o matrimônio, se preservando de toda impureza. Impureza não significa apenas o ato físico do relacionamento, o sexo em si, mas também há formas que nós nos tornamos impuros. Outras formas que eu não vou citar aqui por causa do tempo. Mas o jovem, o solteiro, ele deve manter puro o seu casamento, que ainda nem aconteceu, se preservando para ele. Porque assim é digno de honra o nosso Senhor. Assim nós honramos o nosso Senhor, nos guardando para o nosso matrimônio. Como também aos casados é dada a ordem de guardar. O leito ele tem que ser sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Juízo de Deus virá para aquele que comete impureza e para aquele que trai, que não é fiel à sua esposa no casamento. Uma outra e última forma de amar, seja a vossa vida sem avareza. Aqui é a forma negativa do amor. Não ame as riquezas. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio. Não temerei. O que poderá me fazer o homem? Essa ideia de contentamento é você ser alegre, satisfeito com aquilo que você já tem. Uma outra ideia que a cultura, o mundo tenta nos impor, é que nós não precisamos nos contentar com aquilo que nós temos. Se você tem acesso à internet, você vai ver claramente que as ideias, os coaches, os incentivos que existem para nós hoje é que conquiste o seu primeiro milhão. Invista seu dinheiro, trabalhe, existe o trabalho depois do trabalho. Você não precisa comer na mão do outro. Você pode ter o seu próprio negócio, você pode ser rico. Não se contente com aquilo que você pode conseguir mais. E isso tem entrado em nossa mente de tal forma que nós não nos contentamos mais. Se nós temos um emprego, a gente não se contenta com o salário que nós recebemos. A gente quer buscar mais. Aí a gente começa a fazer hora extra, a gente começa a trabalhar final de semana, a gente começa a ocupar todo o nosso tempo em prol de ganhar dinheiro. Mas a palavra de Deus nos chama a sermos contentes, estarmos sempre cheios, contentados com aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Para que precisamos ser contentes? Estarmos contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos. E quando a gente tira o foco dessa realidade, a gente começa a preencher aquilo que era para Deus ocupar em nossa vida com coisas que não traz benefício nenhum. Amados, a gente tem a nossa segurança na nossa casa, no nosso emprego, no nosso carro. A gente tem segurança nos nossos estudos, achando que eu tenho que estudar, eu tenho que ser, para que eu possa ter. Mas se você tirar o seu extrato bancário hoje, sabe o que está lá escrito? Jesus Cristo.
Porque Ele é tudo que nós necessitamos. Então, quando a ordem de Deus é para que sejamos contentes em todas as coisas, é para que eu não busque aquilo que não vai me preencher. Porque o dinheiro é hoje e amanhã não é. A minha casa é hoje e amanhã não é. O meu carro é hoje e amanhã não é. O meu estudo é hoje e amanhã não é. Nós confiamos em qualquer outra coisa, mas nós não descansamos em Deus. Nós não estamos contentes com aquilo que Deus nos deu. E isso é pecado. Se você tem pão na sua mesa, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem um teto sobre a sua cabeça, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem o que vestir, se você tem como sair, louvado seja o nome do Senhor. Seja contente com aquilo que você recebeu, porque aquilo que Deus lhe deu é aquilo que Deus sabe que é o que você precisa. É aquilo que Deus tem para você aprender a ser contente. A gente acha que a bondade de Deus só é manifesta em nossas vidas quando nós não estamos doentes, quando nós estamos passando por aperto, quando a nossa conta bancária está solta, está livre. Mas a bondade de Deus se manifesta porque até aqui Ele nos sustentou. Porque até aqui Ele nos guardou. E em Cristo nós não temos falta de nada, porque Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro. Ele é tudo o que nós temos e necessitamos. Então o meu coração ele não deve estar firmado, desejoso nestas coisas. Porque afirmemos confiantemente, como o Salmo 118 diz: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer um homem? Se eu tenho o Senhor comigo, o que você pode fazer contra mim? Nada. Porque o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu socorro, a minha bem-aventurança, a minha maior alegria, a minha maior felicidade. Em Cristo eu não tenho falta de nada, porque as tribulações virão, as adversidades virão, porque nós não passaremos neste mundo isento dessas realidades. E o próprio Cristo nos diz que no mundo nós teremos aflição, mas eu creio e confio no meu Deus, que é a minha rocha, a minha segurança, a minha cidadela, o meu porto seguro. E em Cristo eu não tenho falta de nada. Meus amados, concluindo a palavra, amar custa caro. Amar custa negarmos a nós mesmos, nos desprender daquilo que nós somos, da confiança que nós temos nas coisas, nas pessoas. Amar sobrenaturalmente não é algo que depende exclusivamente de nós. Nós somos chamados, mas nós precisamos do Senhor para podermos amarmos uns aos outros verdadeiramente. Não é denominação, não é nossa teologia, não é a nossa segurança, não é o que nós adquirimos, não é a nossa inteligência, mas o Senhor, somente o Senhor.